E aí, pessoal, vamos para uma questãozinha aqui da Unesp, né? Um termoscópio, né? É um dispositivo experimental, como mostrado na figura, a gente não tem a figura aqui, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido, né? Então, o termoscópio vai indicar a temperatura de acordo com a variação da altura de um líquido, né? Altura. A coluna de um líquido, né? Que existe dentro dele. Então, medida da altura e tal. Um aluno verificou que quando a temperatura a qual o termoscópio estava submetido era de 10 graus Celsius, ele indicava a altura de 5 milímetros. Percebeu ainda que, quando a altura havia aumentado para 25 milímetros, a temperatura era de 15 graus Celsius, tá bom? E aí, o que a gente vai determinar com essa questão? A gente vai determinar a altura quando a gente observar uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a gente vai determinar H, tá bom? Quando a temperatura for 20 graus Celsius. Tudo bem? A gente vai determinar aqui agora. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, nós temos que pegar as informações da questão. Então, quando ele observou 10 graus, a altura do líquido estava a 5 milímetros. E quando a altura do líquido estava a 25, era 15 graus. Então, quando ele observou 15 graus Celsius, a altura do líquido, 25 milímetros. Tudo bem? Então, a gente tem essas informações aí. E aí, a gente vai determinar. Vamos lá. Vamos desenhar aqui a altura de temperatura e quantidade, a altura do líquido e quantidade de temperatura, né? Em um eixo, chamar de T, né? Tem a unidade, a grandeza aqui em Celsius, vamos botar. E a altura aqui do líquido em milímetro, né? Vamos lá. O que acontece? Foi o que ele observou. Ele observou que na temperatura de 10 graus Celsius, né? Tinha a altura do líquido a 5 milímetros, né? 5, né? A grandeza já está lá em cima. E aí, deixa eu mudar de cor aqui. Quando estava a 15 graus Celsius, né? A altura do líquido, 25 milímetros. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui agora? Observe que é proporcional, né? Essa razão aqui, esse valor aqui, essa distância aqui, ó, de temperatura, essa variação é proporcional a essa aqui. Tudo bem? Então, nós vamos trabalhar a matemática do exercício, do exemplo assim. Elas são proporcionais. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um valor arbitrário aqui e determinar em uma razão matemática simples, uma divisão. Um valor arbitrário de temperatura que corresponde a uma altura, né, do líquido. E a gente vai ver que esse valor, essa variação aqui, ó, vai ser igual a essa variação, não é? São iguais. Então, a gente vai chamar isso aqui de ΔH e isso aqui de ΔT. Essa variação aqui, ΔT. Tudo bem? Bem, o tamanho são iguais. E o maior aqui, né? Essa variação, que a gente tem os valores todos, também são iguais. Tudo bem? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma equaçãozinha aqui, matemática. Na matemática, o que é? Indica a igualdade, sinal de igualdade, né? Na matemática. ΔH é igual a ΔT, né? A gente viu aqui na nossa variação, né? Esse valor é igual a esse valor. Matematicamente se escreve assim. O que a gente vai fazer? Eu vou dividir ΔH por essa variação aqui, ó. Tá bom? E aí a gente vai chamar de... Vamos chamar aqui de ΔH. Uma linha. Tá bom? E esse valor aqui, essa variação aqui, a gente vai chamar de ΔT, uma linha também. Vamos lá. Se eu dividir ΔH por ΔH', e dividir ΔT por ΔT',
eu tenho uma razão que é proporcional, ΔT. Que é proporcional, né? Essa divisão primeira aqui é igual à segunda, tá bom? E aí a gente tem uma razão matemática, né? Vamos determinar agora essa razão, sabendo que isso é válido na matemática, tá bom? Vamos lá. Porque ΔH', né? Esse valor aqui, dividido por esse, tem que ser igual a esse valor dividido por esse. Então, é uma razão matemática que a gente vai determinar. E aí, limpando mais um pouquinho aqui, vamos lá. Vamos fazer essa razão aqui matemática. Sabendo que ΔH é uma variação que é ponto final menos inicial aqui. E que final aqui é o valor de H, inicial é o valor de 5. Então, vamos só substituir, tá bom? ΔH vai ser H menos 5 dividido por ΔH uma linha, que é final 25 menos inicial 5, né? Igual a o outro lado, ΔT, variação final T menos inicial 10, T menos 10 dividido por ΔT', variação final menos inicial 15 menos 10. Isso aí. E aí, a gente só precisa melhorar um pouquinho essa equação. Vamos lá. H menos 5, né? Não pode somar termo algébrico com termo numérico, então a gente deixa aí. Mais 25 menos 5 é 20. T menos 10 sobre 5. Tudo bem? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar os dois lados, né? E para simplificar essa fração aqui, a gente vai multiplicar por 5. Porque se a gente multiplicar por 5 todo esse lado e por 5 todo lado de cá, a gente não muda a equação, o argumento dela. A gente só vai fazer uma simplificação. Então, multiplico por 5 dividido por 5 é igual a 1. Multiplico por 5 e simplifico 20 aqui para 4. E aí a equação vai ficar... Vamos dar uma olhada nela aqui agora. A equação vai ficar H menos 5 sobre 4 igual a T menos 10 sobre 1, né? Mais 1 a gente não precisa colocar. Vamos lá. A questão quer saber que quando a temperatura é 20 graus Celsius, qual é a altura lá do líquido. Então, a gente vai determinar sabendo essa relação que a gente fez aqui. Tudo bem? Com os valores que eles nos forneceram no início. E o que a gente vai fazer? A gente quer saber H, né? Então, a gente repete tudo aqui. H menos 5 sobre 4 igual a temperatura de 20 graus Celsius. Então, eu já substituo aqui a temperatura 20 menos 10, né? 1 não precisa colocar. E aí, eu quero saber H. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, só precisamos agora resolver. 4 vai passar multiplicando, né? Multiplicando o resultado aqui de cima, que é 20 menos 10, 10. Então, H vai ser igual a 5 vai passar para o outro lado. E o outro lado já vai ter 4 vezes 10, 40. Tudo bem? 5 que está aqui negativo passa para o outro lado positivo. E a altura do líquido vai ser 45 milímetros, né? E é isso aí, galera. Fiquem ligados para mais outras aulas aqui do canal, tá bom? Obrigadão.